Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou residente aqui do município de Sandor Canedo, no estado de Goiás. Sou cristão, tá? Atualmente eu frequento aí a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Campinas, que é uma igreja daqui de Goiânia. Pouco tempo que eu congrego nessa igreja, mas eu sou cristão, seguidor aí da palavra de Deus já há algum tempo. Eu não sei se tem, né, uma unidade dessa igreja no município, né, ou no estado de onde você mora ou está assistindo esse vídeo. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre a vinda do Senhor e o seu significado. Ou seja, é a vinda de Jesus, né? Jesus, ele nos deixou uma esperança, né, sobre a vinda dele nessa terra. Ou seja, ele veio, né, na terra há 2000 anos atrás, morreu, né, pelos nossos pecados. Nossos pecados foram pagos através da morte de Jesus Cristo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Porém, ele deixou uma mensagem, né, de esperança, né, sobre a vinda dele, que ele viria para este mundo, então, viria, né, novamente para esse mundo, para que assim seja feita, né, a palavra de Deus, né, onde ele viria ali para como ladrão, né, e resgatar então, né, aqueles que creiam em Jesus, né, que foram batizados e foram salvos por ele. E irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a vinda de Jesus, para você, especialmente para você que está desacreditado da vinda de Jesus. E eu quero compartilhar capítulo 3 de Pedro, né, 2 Pedro, capítulo 3 em diante, onde Pedro, ele lança novamente uma palavra esperançosa ali para os irmãos da igreja, né, para que eles possam relembrar aquilo que foi dito, né, em outrora pelos santos profetas, ou seja, os apóstolos, né, já tinham ministrado na vida dos filhos de Deus sobre a vinda dele. Porém, o apóstolo Pedro, ele lança novamente uma palavra no capítulo 3, para que as pessoas não venham desacreditar na vida de Jesus, para que elas não venham perder a fé na vinda de Jesus. Então, dando continuidade aqui, olha o que o versículo 3, do capítulo 3 de 2 Pedro fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, meus amados irmãos, terão dias, né, em que você se deparar por pessoas, né, ao seu derredor. Hoje em dia nós estamos hoje em dia a tecnologia tomou conta também, né, através das redes sociais. Hoje nós temos mais contatos com as pessoas nas redes sociais do que pessoalmente, né? Então, não só pessoalmente, mas através das redes sociais você vai se deparar com muitas pessoas desacreditadas da vinda de Jesus, e até daquelas que não creiam, né, em Jesus, principalmente na sua vinda, né, e tendo em vista sobre o que a palavra fala, né, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, essas pessoas que são desacreditadas ou não acreditam em Jesus, não acreditam na volta de Jesus, elas estão andando segundo as próprias paixões delas. Elas estão andando segundo os seus próprios escárnios. Elas estão andando segundo os seus próprios conceitos humanistas, né? Então, são essas pessoas que irão tentar colocar uma semente na sua cabeça de que Jesus não existe, que Jesus não foi um profeta, que Jesus não foi o Messias, o enviado de Deus, e principalmente que Jesus não voltará a esta terra, né? É claro, se ele não acredita em Jesus, né? Se ele não tem fé em Jesus, é óbvio que ele vai falar que Jesus não virá para essa terra, que Jesus morreu e não ressuscitou. Então são pessoas que andam segundo os seus próprios escárnios, são pessoas que andam segundo as suas paixões, as paixões do mundo, são pessoas que estão distantes da palavra de Deus, são pessoas que não estão debaixo dos mandamentos e dos preceitos de Deus. Então, meus amigos, eu desejo, né, eu espero que essa palavra venha entrar no seu coração e que você não venha perder a fé, que você não venha perder a fé em Deus. Por quê?
Deus, ele tem uma longanimidade, né? Então, ou seja, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e 1000 dias para Deus é como se fosse 1000 anos, é o que está escrito na palavra de Deus aqui em diante, é o que nós vamos comentar agora, né, a respeito. Ou seja, outra situação aqui na palavra de Deus também, para darmos continuidade sobre a vinda de Jesus, fala o seguinte: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Você viu que a palavra que fala, ou seja, antigamente a terra ela foi consumida pela água. Agora a terra ela será consumida pelo fogo, né? Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Porém, um dos argumentos que as pessoas que são desacreditadas na vinda de Jesus é falar o seguinte, como a palavra que acabou de falar: como que Jesus vai vir, né? Como que vocês falam da vinda de Jesus se até hoje a terra e os céus permanecem o mesmo, né? Mas só que eles esquecem que a terra ela foi consumida pela água, né? Que é o dilúvio. Agora a terra será consumida pelo fogo. Então, essa aqui é mais uma passagem da Bíblia, dando continuidade aqui ao capítulo 3, né, de 2 Pedro, para você saber, né, que para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um tempo. Então, olha só o que vai falar sobre o tempo. No versículo 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus ele é tão misericordioso, irmãos, que ele, às vezes, ele prolonga um tempo para que a palavra dele chegue a todas as pessoas nessa terra, entendeu? Tem muitas pessoas que, dependendo da localidade, dependendo da região onde essa pessoa mora, é difícil de você chegar lá, evangelizar, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus para a vida delas, pregar o evangelho por conta da localidade, que é de difícil acesso. Pessoas que moram em ilhas, por exemplo, né? Então, assim, Deus, ele tem essa misericórdia, Deus ele é tão misericordioso que ele prolonga um tempo para que a palavra dele seja expandida, para que dê tempo da palavra dele ser expandida. O próprio versículo fala sobre isso, né? Para finalizar aqui o vídeo, esse conteúdo, né? Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, meus irmãos, nós temos que esperar no Senhor, né? Seguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estando debaixo dos seus preceitos, estando debaixo daquilo que Ele nos mandou fazer, para que quando o dia do juízo vier, nós não sejamos, né, nós não sejamos irrepreensíveis, mas sim que nós sejamos achados por Ele em paz, sem mácula e não sendo irrepreensíveis, né? Então, a palavra do Senhor fala que, independente da vinda do Senhor, se ela vai ser rápida ou demorada, nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, né, cumprindo ali os seus mandamentos, seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a esperança, meus amados irmãos, ela chegará, e chegará em breve, tá? Na minha vida e na sua vida. E para você que está perdido, para você que se afastou de Jesus, volte para Jesus hoje. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer salvar a sua vida. Jesus, ele quer te dar uma nova esperança de vida. E para você que nunca aceitou Jesus Cristo, quer aceitar hoje, após este conteúdo, após essa palavra ministrada, ore no seu quarto, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e ore, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que ali no seu quarto ele vai estar te ouvindo, ele vai estar te recebendo. Amém?